Pelo em ovo ou chifre em cabeça de cavalo. O coronavírus na profecia. Você sabe o que essas expressões significam? Procurar chifre em cabeça de cavalo é fazer de tudo para encontrar um erro em algum lugar. Um problema em algo, uma história que manche a reputação de alguém, etc. Ou procurar encontrar algo que não existe. Sabe que é exatamente assim que muita gente tem se relacionado com a Bíblia e as suas profecias. Há aqueles que, ao estudarem o assunto, o fazem para encontrar erros. Já outros para fazer afirmações que, na verdade, o texto nunca quis fazer. Sendo mais uma vez o texto usado fora de contexto, servindo de pretexto para prováveis interpretações fantasiosas. Neste presente artigo, quero junto com você entender como olhar e interpretar as profecias, da forma mais clara e honesta possível. Vamos abrir a Bíblia. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Mateus 24, 7 e 29. Temos aqui uma série de eventos profetizados por Jesus que antecederiam o seu retorno. Na sequência da narrativa, encontramos as seguintes palavras de Cristo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Mateus 24, 30. Consegue perceber a complexidade e periculosidade dessas informações? Porque se esses textos forem mal entendidos, isso poderá acarretar em alarmismo e sensacionalismo por um lado, ou incredulidade e conformismo com o outro. Sendo assim, como devemos lidar com essa profecia feita por Cristo? E serão os dois uma só carne, a saber, história e profecia. Você já reparou? Você já parou para refletir sobre o casamento que existe entre história e profecia? A profecia contém uma antecipação da história, e a história apresenta um repasse retrospectivo da profecia. Isso mostra que devemos olhar o assunto de forma historicamente cuidadosa. Sugiro pelo menos duas perguntas para o texto bíblico supracitado. Qual foi a circunstância que motivou Jesus a mencionar uma série de eventos a serem desencadeados antes de sua segunda vinda? Vamos analisar o contexto e ver o que tem a nos dizer. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Mateus 24, de 3 a 6. Veja que interessante. O contexto nos esclarece qual a circunstância e objetivo de Jesus. Ele estava pretendendo vacinar os seus discípulos em relação aos enganos e mentiras relacionadas à sua vinda e à consumação dos séculos. Perceba que na mensagem dada por Cristo não existe nenhum tom de sensacionalismo e ou descaso. Os eventos aqui assumem mais um papel de ponto de referência a calendário profético, sendo que ele deixa suficientemente claro que a atenção dos discípulos não deveria estar presa aos acontecimentos. Mais para frente, em seu discurso, Jesus mostra em que deveriam se manter focados.
Disto posto, qual a importância, então, da menção desses eventos no sermão profético de Cristo? O que é um ponto de referência e para que ele serve? Ponto de referência é um lugar, endereço, data ou acontecimento que serve como referência, determinando e indicando a localização específica e ou aproximada de alguma coisa para que alguém se oriente e se guie. Levando em consideração o desdobramento histórico desses eventos mencionados por Cristo, algumas questões podem vir a permear nossa mente. O texto especifica o local desses acontecimentos e a sua data. A quantidade de vezes que isso acontecer até ele voltar. Terremotos, peste, guerras, epidemias seriam coisas exclusivas do tempo do fim? Entendendo os desdobramentos dos eventos à luz da história. Nação contra nação, 31 a 70 depois de Cristo. Foi um tempo de grandes calamidades. Depois, quantas guerras e rumores de guerras? 2 guerras mundiais, 44 depois de Cristo na Judéia e 41 a 54 depois de Cristo, 4 grandes períodos de fome durante o reinado de Cláudio. Fome e terremotos, 46 ou 47 depois de Cristo, Creta, 51, Roma, 60, Frígia, 63, Campania. Observe como as palavras de Cristo foram ecoando através da história. Contudo, existe algo que é muito interessante. De todos os eventos mencionados, existem alguns que, pelo menos até o momento, entraram para a história. Marcadores de referência. Terremoto. 1 de novembro de 1755, Lisboa, Portugal. Eclipse, 19 de maio de 1780, Nova Inglaterra. Lua de sangue, 19 de maio de 1780, Nova Inglaterra. Chuva de meteoros, 13 de novembro de 1833, Estados Unidos. Veja que, por mais que esses eventos não tenham desencadeado o fim, serviram de marcadores de referência em seus dias para apontar a proximidade do retorno de Cristo. É como escreveu uma escritora cristã americana: a vinda do Senhor está mais próxima do que quando aceitamos a fé. O grande conflito aproxima-se do seu fim. Toda notícia de calamidade em mar ou em terra é um testemunho de que o fim de todas as coisas está próximo. Guerras e rumores de guerras declaram-no. Você é um cristão cuja pulsação não acelera ao visualizar os fatos. O Senhor vem. Ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Concluindo, não podemos afirmar que o coronavírus desencadeará o fim, pois esse não é o objetivo dos acontecimentos predistos por Cristo. Mas pode ser que ele se torne um marcador de referência para os nossos dias. Mas isso, nós só saberemos quando tudo isso passar. Contudo, uma coisa é fato: quanto mais o tempo passa, menos tempo falta para Jesus voltar. E a cada evento ocorrido em nossa geração é um sinal de que podemos confiar em Jesus e em sua palavra. João 13, 19. A autora desse texto é Maiara Costa, teóloga, e eu, Carlos Rodrigues Coelho, divulgador do Evangelho de Jesus, fiz esse vídeo. Fonte é o site biblia.com.br.